Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sou o Felipe. Eu sou o Léo. E o nosso convidado de hoje já tá há mais de 5 anos no dropshipping, já faturou mais de 7 milhões de reais e vai passar muitos insights pra vocês. Caio, prazer ter você aqui, mano. Obrigado pela presença. Prazer é meu e agradeço muito o convite a vocês dois e a Kart Panda principalmente, né? É isso. Que é nosso parceiro aí oficial e vamos nessa que temos muito conteúdo pra falar. Fechou. Top Bora, demais. obrigado. E pra gente começar, cara, conta um pouco da tua história. Como que você chegou no mercado digital e como que foi antes disso? O que você fazia antes? Boa. O que você... Então, cara, é muito louco porque eu nunca pensei em trabalhar no mercado digital. Mas antes de empreender no digital, eu comecei empreendendo no físico, né? Uhum. Eu sempre fui o cara que nunca quis nada na vida. Na verdade, eu não venho com aquela história de dizer assim, eu já empreendi, eu já fiz isso. Não, eu nunca fiz nada disso. Até um certo ponto da minha vida. E esse ponto da minha vida foi ali em torno de eu tinha uns 25 anos mais ou menos, que foi aonde eu me vi num trabalho muito bom, onde eu tava, mas infelizmente eu tava depressivo. Eu caí para uma realidade que não era minha naquele momento, que era o quê? Eu trabalhava vendia medicamento nas farmácias, e naquele momento eu achei que era muito bom, porque eu ganhava carro da empresa e tal, isso e aquilo, e eu pensei, vou me dar muito bem aqui, ganhava bem e tal. Só que aí eu tinha que vender, e eu percebi que eu não gostava de vender. Uhum. É muito louco hoje, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sim. E aí, só que esse momento todo, ele me trouxe um aprendizado de vida, que é o que a gente muito mais precisa, que é um choque de realidade, né? E aquele momento de choque de realidade, eu percebi que eu tava, assim, caindo num buraco, onde para me reerguer ia ser mais difícil. Como eu sempre caio, trabalhei sempre com informática e tudo mais, isso e aquilo, eu sempre gostei muito disso. E na época, mas eu tava vendo para trabalhar com drone. Tava começando o drone no Brasil. Uhum. E aí eu percebi, eu tava trabalhando nesse emprego ainda, só que eu tava querendo sair. E aí eu pensei assim, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, viu, acho que eu vou montar uma empresa de drone na agricultura de precisão. E ela falou assim, monte, show de bola, monte mesmo. E aquilo eu falei assim, vou montar. E eu simplesmente pedi a conta de onde eu tava, né? Eu pedi a conta, meus pais me acharam louco e tal, e aquela história toda. Então, só que por que aquele momento foi importante? Porque eu vi que muitas coisas que eu tava fazendo eu não gostava e tava infeliz com a vida. Sim. Por mais que eu tivesse dinheiro e tal, isso e aquilo, mas eu tava infeliz. E eu comecei a empreender no drone, na agricultura de precisão. E ali eu tive meu primeiro contato com o online. Por quê? Porque naquele momento era muito novo, isso lá em 2000 e... sei lá que ano que era, mas 2016 mais ou menos ali. Era muito novo, tipo, como que você vai montar um drone na agricultura de precisão? A gente chegava nas fazendas lá, conversava com o cara e falava assim, a gente tem um drone aqui e ele vai passar na tua fazenda e você vai economizar dinheiro. Falando assim bem resumidamente. E ele falava, não, isso não existe. Tipo, como que você vai fazer isso? Sim. Né? E aí foi e tudo mais. E aí eu percebi que aonde a gente morava, onde eu morava naquela época, que era o interior lá de Santa Catarina, ali, em Curitibanos, tinha produtores que eram muito pequenos. E o nosso equipamento era muito grande, na verdade. Ele fazia muitas áreas. E aí eu pensei assim, a gente precisa saber vender, né? Sim. Então a gente precisa se posicionar em outros mercados. E naquele meio tempo lá, o meu sócio, ele tinha alguns contatos no Mato Grosso. E ali a gente começou a fazer alguns posts dentro da empresa. E esses posts daí eu fui estudar esqueci o nome dele lá, mas era do Fator X lá, não me lembro o nome dele. E ele fala muito sobre geração de valor, gerar valor sobre empresa e tal, isso e aquilo. E aí ele fala muito sobre falar do problema e tal, isso e aquilo. E aí a gente começou a fazer posts que falavam do problema. E esses posts a gente direcionava lá pro Mato Grosso e tal, isso e aquilo. E a gente foi embora não, a gente foi pro Mato Grosso fazer um contrato lá. E conseguimos alguns contratos. Mas na volta, entre eu e meu sócio lá na época, a gente acabou se desentendendo ali, os objetivos estavam diferentes, e eu acabei saindo daquilo, né? Então, tinha dado bom até certo ponto, mas ao mesmo tempo não deu, porque eu não dei sequência naquilo. E aquilo ali foi o meu segundo momento de vida como clique, quando a gente fala virada de chave, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, falei pra minha esposa assim, falei disso, eu e o Rodrigo não somos mais sócios, tal, isso e aquilo. Aí ela falou assim, nunca te pedi nada, mas pare então do que você tá fazendo e vamos recalcular a rota.
Aham. E daí, naquele tempo, eu pensei, pô, larguei o meu emprego, Tá, tal, estabilidade. isso, aquilo, Uhum. e agora? O que eu vou fazer, né? Eu nunca fui um cara determinado na vida pra aprender as coisas, um Aham. cara que, nossa, desempenho. Não, nunca fui disso. E aí, nesse período, ela falou assim, ó, a minha irmã, que é a irmã dela, que era Uhum. sócia dela na clínica na época, ela tinha uma clínica de estética, minha esposa, ela pegou e falou assim, e por que você não vem trabalhar comigo, né? Uhum. Por que você não compra a parte da Mariana e tal e vem trabalhar comigo? E eu pensei assim, acho que é a única opção que eu tenho, Uhum. né? E aquilo eu comecei naquele mercado ali, de clínica de estética. E eu lembro que eu sentei assim na mesa assim e pensei assim, pô, e agora o que eu vou fazer? Mercado de mulher. O Aham. que eu vou fazer? O que eu vou me meter aqui? Uhum. E vários amigos meus, assim, algumas pessoas ali e tal, falavam assim, ah, mas você vai trabalhar com mulher? Uhum. Vai fazer massagem? O que você vai fazer? E aquilo, na verdade, foi bom. Naqueles momentos eu não entendia que era bom. Aham. Mas eu entendi que aquilo foi o impulso para, de fato, eu criar um negócio, sabe? Uhum. Então, esses desafios que colocam na nossa vida, justamente se a gente tirar proveito desses momentos, a gente, Certeza. de fato, faz o Aham. negócio Vira acontecer. aprendizado, Aprende, né? Exato. E aí, eu comecei nesse período ali e eu vi uma possibilidade de ganhar muito dinheiro, porque não tinha ninguém quase na cidade fazendo. Sim. E aí, a única coisa que eu sabia fazer naquele tempo era post e anúncio, Uhum. né? E aí, eu contratei a minha primeira funcionária lá na época e tal, e era uma salinha, até hoje tá no mesmo ambiente lá. Mas era pequeno o negócio ali e tal, era subdividido e tal, sublocado. E aí eu pensei assim, se eu contratar uma pessoa, eu tenho que encher a agenda dela, porque ela é Sim. a pessoa que faz o serviço, não é a pessoa que vende o Sim. serviço, né? E eu pensei assim, vender eu sei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou anunciar agora que nós estamos na clínica Bem-Estar e tal, Uhum. com um design de sobrancelha a R$15. Na época era tipo R$30. Aham. A R$15, cara, socou o negócio. Tipo, Top. veio muita gente e tal, isso, aquilo. Eu pensei, Oferta nossa, boa, né? então deu boa, encheu Uhum. a agenda. E ali naquele período eu pensei, pô, então o negócio funciona, né? Aham. E ali a gente eu vim fazendo um trabalho em cima do outro e tal, isso, aquilo. E aí chegou próximo do verão, só que assim, zero lucro pra mim, o negócio tava girando e tal, isso, Aham. aquilo. Só que daí eu pensava, pô, mas como que é criar um negócio, né? Só tava falando ali, fazendo Sim. ali, o negócio girando. Mas até então eu era o marido da Gabriela, Aham. que era sustentado pela mulher, que trabalhava com estética de mulher. Aham. Então, na minha cabeça, aquilo, pô, eu precisava fazer algo pra mim, sabe? Só que eu não entendia que eu já estava fazendo Sim. algo. Mas é uma questão de crença, né? É. E aí, eu pensei assim, pô, o que eu posso pegar que é tendência, né? Aí eu peguei assim e falei assim, pô, pesquisei lá no Google lá e Uhum. tal, tipo assim, equipamentos de nicho de estética. E aí tinha na época uma máquina que se chamava criolipólise. E essa máquina criolipólise era alta, era a tendência da alta do verão Uhum. ali, que congelava gordura e tal. E aí, aquele momento, eu pensei, pô, se eu posso fazer um anúncio na internet, falar que vai perder gordura, Sim. mostrar uma mulher de biquíni e vai Bombar. vender. Vai socar Assim como igual fez da o negócio. sobrancelha. É. E assim foi passando os meses ali. E aí, quando eu fiz a primeira vez ali, nossa, eu coloquei uma mulher de biquíni, fiz uma promessa que perdia, era até, se não me engano, na primeira sessão pedia 40% da gordura localizada daquela região, coisa que Uhum. hoje em dia não dá mais pra fazer. Sim. Naquela época ali, então eu comecei e o negócio no primeiro post, aquilo era muito comentário, cara. Aham. Nossa, eu quero, qual que é o valor, não sei o quê, e tal. Eu pensei, nossa, olha que louco, né? Aham. Achei um negócio. Muito interesse também. Exato. E aí aluguei a máquina chegou, então vinha, ficava 2 dias lá na clínica, voltava e tal. E aquilo começou a me dar retorno, começou Uhum. a dar dinheiro aquele negócio. E aí eu pensei assim, eu lembro que acho que um dia de lucro lá, eu lembro que eu saí com 4 mil em dinheiro, na mão, assim. Nossa. Eu falei, nossa, tipo... O negócio tá é, funcionando. só que eu nem sabia que eu tava empreendendo, Aham. sabe? Isso que é o louco. Sim. E aí tá, o tempo se passou, comecei a colocar muita coisa em funcionamento ali e tal. E aí eu cheguei num certo ponto da clínica que eu não conseguia mais crescer. Eu via Sim. que eu já não tinha mais serventia lá Uhum. dentro, certo? E aí foi um período, um terceiro ponto de chave, foi onde minha esposa falou assim pra mim, você nunca investiu em você, Uhum. né? Por quê? Porque várias vezes eu não tenho faculdade, Aham. tentei ciência de informação, contabilidade, administração, tentei várias faculdades. Fiz a faculdade, mas não gostava. E aí eu pensei assim, pô, de fato eu nunca investi em mim.
E lá Sim. naquela época tava tendo um treinamento na cidade que era do Instituto Napoleão Hill, o oficial mesmo do Instituto Top. Napoleão Hill. Caraca. E aí eu pensei assim, eu vou fazer esse negócio. Nem Aham. sabia o que era, mas pensei, vou fazer. Aí cheguei lá, tipo assim, cheguei lá entre aspas, né? Porque o treinamento era bem caro, era R$3.800. Uhum. E aí eu liguei, falei, não, vou fazer e tal. Uns 2 dias antes, o cara, liguei pra ele e eu falei pra Gabi, disse assim, não vou mais fazer esse treinamento, porque é caro, não vou ter o dinheiro pra pagar e tal, isso e aquilo. Daí ela falou, não, tá certo, não faz. Aham. Né? É caro mesmo, pô, R$3.800 na época, nem tinha esse negócio de coach que é hoje em dia, né? Uhum. Lá é muito lá atrás. E aí eu pensei, tá, beleza, vou ligar pro cara. Liguei pra ele, falei, Jorge, ó, o negócio é o seguinte, não vou fazer o treinamento. Uhum. Não, mas por quê? Não sei o quê. E aí, hoje, a gente entende muito isso, que é trabalhado muito a persuasão. Eu só lembro que eu desliguei o telefone e falei pra Gabi assim, eu vou fazer. Aham. E ela falou, tá, mas você me falou agora há pouco que você não ia fazer? Aham. Aí eu falei, não sei, vou fazer. Sim, Sabe? resolvi que eu vou fazer. E ele falou, não sei o quê e tal. Eu falei, tá, beleza, Aham. então tá, vamos lá. E aí, 2 dias depois, comecei o treinamento. Foi numa sexta-feira, o primeiro dia do treinamento. Uhum. E eu lembro que eu cheguei lá na frente do treinamento, vi várias pessoas entrando nesse treinamento. E aí eu pensei assim, me veio a minha esposa falando assim, eu nunca investi em você. Eu pensei, pô, de fato, eu nunca investi em mim. Só que agora eu vou investir. Não sei, eu nem sabia o que ia acontecer no treinamento, Aham. nada. Mas eu vou entrar ali como se não tivesse ninguém. Se precisar chorar, eu choro. Se precisar gritar, eu grito. Enfim, eu vou me dedicar ao máximo ali pra, Uhum. de fato, investir em mim. E aquilo mudou minha vida. Aquela ali foi a minha grande virada de chave na vida, que Uhum. foi mexer no pessoal. Mexer que nem tem uma frase que é muito ditado dentro desse treinamento, que cura a criança que você cura o adulto, né? Uhum. E tem muita gente hoje que, às vezes, que é uma das coisas que até esses dias nos stories eu falei, que o cara fica assim em decisão se ele faz uma loja nichada ou se ele faz uma loja genérica. Aham. A pergunta não é qual das duas é. A pergunta tem que ser, por que eu sou inseguro na hora de tomar a decisão, Uhum. né? E essa insegurança normalmente vem do passado, vem das crenças que a gente tem Aham. do filho que era, do adolescente, enfim, né? E aí eu lembro que eu passei várias coisas assim que eu achava que eram traumas do meu pai, que às vezes eu carreguei, que eu achava que eu tinha um problema, Uhum. que muitas vezes eu culpava meu pai, mas eu não tô indo bem na vida porque não tive a faculdade, você que tinha que me dar a faculdade. Isso foram crenças pra mim que naquele momento eu perdi várias delas. Top. Então eu entendi que, na verdade, aquele momento, a culpa toda era minha. Eu precisava agir da maneira que eu, de fato, era homem. Uhum. Aquela era a minha hora, não era a hora mais dos meus pais, não era a hora mais de ninguém. E aí eu me dediquei tanto para esse treinamento que eu percebi vários estudos comportamentais através dele. Aham. E aí um deles foi no sábado, mais ou menos ali, que é muita pegadinha entre a nossa cabeça, ela trabalha muito assim, né? Uhum. Que eu pensei assim, no primeiro dia eu pensei, meu Deus, esse negócio é pra mim aqui, eu vou me descobrir aqui. Já se auto-sabotou, basicamente. Exatamente. Uhum. E aí, no sábado, veio um treinamento que existem 9 tipos de comportamentos. E geralmente você tem predominante um só. E os Aham. outros 9, você caminha entre eles. Então você transaciona entre eles. Mas Uhum. tem um deles que te prevalece. Predomina. aham. E aí, começou lá o cara falando, o número 1 é tal coisa, o número não sei o que, tal. Quando chegou no número 5, o número 5 era o quê? Era o cara que geralmente era o empreendedor, que gostava de empreender, que Uhum. gostava de ser líder, de dar ordem nos outros, e não sei o que, tal, isso aqui, não sei o que. Mas também ele tinha o lado ruim, que ele era uma pessoa, às vezes, muito mais dura, não era uma pessoa tão sentimental e Uhum. tal, isso e aquilo. Só que eu, naquele momento, já estava empreendendo, estava começando a ganhar um dinheiro. Aham. Eu falei, eu sou esse cara. Uhum. E eu sentado lá, eu pensei, porra, eu Aham. sou foda, hein? Eu Eu sou falava o 5. Assim, eu sou o 5, esse cara aqui sou eu. E aí foi do 5, foi pro 6 e chegou no 7. Aí quando chegou no 7, falava assim, que era o cara preguiçoso, que era o cara que gostava de falar muito, era o cara que começava e não terminava, que era o cara que era muito criativo e tal, isso e aquilo. E eu pensei, nossa, parece eu. Sabe? Aí eu Acho que eu não pensei, sou tão cinco. e aí foi e tal. Daí eu falei, não, mas eu sou 5, né? Pô, Sim. tô empreendendo, sou o Aham. cara aqui e tal. E aí teve uma dinâmica. Então, ou seja, essa dinâmica é você fazer o quê? Quem é você? Você é o 5? Beleza, então você vai para um grupo de pessoas, o 7 vai para o mesmo grupo, todo mundo que é 7 vai para um lado, 5 vai para outro. E quando eu cheguei na galera do 5, eu cheguei para trocar ideia com eles e tal, e eu pensei assim, peraí, não sou eu esse aqui, Aham. sabe?
Ou seja, eu vi muitas pessoas sérias. Uhum. Cara, não era eu, sabe? Sim. E aí ele falou assim, fica aí, não sei o quê. Mas se você não se identificou, troca de grupo. E Uhum. veio pra qual você era. Quando eu cheguei no 7, até por coincidência, tinha várias pessoas da cidade e várias pessoas também que eu conhecia e tinha um bom relacionamento com elas estavam no número 7. E quando eu cheguei no 7, eu falei, meu Deus, aqui sou eu, sabe? Só que daí o que acontece? O 7, ele é uma pessoa muito preguiçosa, muito começa e não termina. Uhum. Só que aí eu queria me auto-sabotar, que eu queria estar olhando mais as coisas que eu fazia de errado do que as coisas boas que eu tinha. E aí a gente vai passando treinamento, passou dias ali no domingo também, e a gente faz alguns processos ali de tirar a raiva e tal, isso, aquilo, tudo mais. E aquele dia eu me aceitei, sabe? Eu aceitei que eu era o cara preguiçoso, que eu era o cara que começava e não terminava, que eu era o cara que gostava de falar, mas eu era um cara também enrolado, mas também era um cara muito criativo, comunicativo, que colocava muita coisa em prática, mas não conseguia terminar no longo prazo, mas colocava assim, dava muita iniciativa, né? E aí eu comecei a trabalhar as minhas qualidades nesse período, né? E aí foi o período onde eu estava com a clínica e eu saí daquele treinamento, o resultado da clínica foi indo assim. Foi subindo. E daquele treinamento eu já entrei em outro da mesma instituição, que era um instituto da área de liderança, para liderar a empresa. E eu pensei, agora eu vou virar um empreendedor. Agora você... Agora eu vou pro 5. Agora eu vou pro 5. E aí, nesse período eu fiquei acho que foi uns 4 a 6 meses nesse período de treinamento e tal, isso aqui. E o resultado da clínica subindo, né? E eu ali fazendo reunião com a galera, com a equipe já tinha crescido, a gente já estava bem ampliado lá e tal. E eu gostei desse modelo de gestão e tal, isso e aquilo. E aí eu comecei assim, daí o treinamento terminou. E aí o resultado começou a cair. E aí eu comecei, tipo, o resultado começou a cair porque eu terminei o treinamento. Peraí, será que eu preciso de um treinamento para sempre, para eu ficar motivado? Será que você ficou dependente? Exatamente. E aí eu percebi que eu realmente estava dependente. E eu estava dependendo de motivação, né? Não de disciplina. Sim. E aí o que eu precisava naquele momento era ter muito mais disciplina, né? E aí eu pensei assim, mas o que me leva a ter disciplina, né? E aí eu comecei a me questionar aquilo que eu falei ali para nós. Por que eu estava indeciso para tomar decisões? O que tinha que eu não sabia e tal, né? E aí eu comecei a conversar com várias pessoas. Daí eu comecei a ficar muito mais curioso e a estudar, gostar de estudar. Porque eu reprovei na escola e tal, enfim. Não fui uma pessoa exemplo ali a ser seguida por muito tempo. E aí o que aconteceu? Eu descobri que era o meu passado. Era alguma coisa que eu poderia ter e estaria relacionado ao déficit de atenção. E eu pensei assim, eu vou ter que achar alguém aqui para ver esse negócio aqui. Vou fuçar mais dentro de mim ainda. Sim. E aí eu lembro que eu cheguei pra mãe e falei assim, mãe, minha mãe é professora. Falei, mãe, será que eu não posso ter tido déficit de atenção? Aí ela falou assim, ela pegou assim, tava almoçando e ela falou assim, nossa, sabe que eu acho que você pode ter tido? Porque naquela época você não tinha tanta informação e tal, isso e aquilo. E aí ela falou assim, mas quem sabe sim. Eu falei, então nunca é tarde, né? Sim. Fui buscar um psiquiatra. Cheguei no psiquiatra, como se fosse a última salvação da minha vida. Eu sempre comecei, a partir desses momentos, tudo que eu precisei na vida, eu sempre me entreguei ao máximo, como se fosse minha salvação. Cheguei no psiquiatra, falei, cara, o negócio é o seguinte, sou assim assado, sou preguiçoso, sou isso, não sei o que, o meu resultado foi assim, o meu passado, minha infância, não sei o que, Mas descarreguei o cara, assim, sabe? E aí ele pegou assim, olhou pra mim assim e falou, calma, você não tem, como é que ele falou assim, você dorme pouco? Eu falei, durmo. Daí ele começou a riscar, assim, o cara riscava de ponta cabeça. Ele falou, você não dorme pouco? Durmo. Quando você dorme pouco, você produz bastante? Ah, tá, beleza. Produzo, eu falei. E aí, depois que você consegue produzir muito por muito tempo, eu falei, não. Daí ele riscava, ele vinha. Aí ele, em 15 minutos, ele falou assim, negócio seguinte, você tem um transtorno bipolar. Você não tem déficit de atenção, você tem transtorno bipolar. Transtorno bipolar nada mais é do que uma oscilação do humor. Então, muita coisa que você começa bem-humorado, o primeiro desafio que der, mexe com o teu humor e você não dá sequência. Então, por isso que eu começava uma coisa e não terminava. Porque em algum período aquilo se tornava chato pra mim. E como eu era dependente de motivação, eu não tinha essa disciplina de continuar mesmo que esteja chato, né? E aí eu pensei, putz, então é isso que eu tenho que fazer. E aí ele falou, não, vou te dar um medicamento aqui
e a tua esposa acompanha, faz um mapa do humor, e você também faz um mapa do humor. E eu pensei, não, agora eu vou virar empreendedor. Essa era a minha cabeça. Resolvi o problema. Resolvi Acabou. o problema. Aí ele me deu uma folha assim, e todo dia eu tinha que acordar ela e fazer uma bolinha ali, como que eu tava me sentindo. Uhum. Só que o que acontece, cara? Muitas vezes a gente não é sincero com a gente mesmo. E a gente tenta mentir pra nós mesmos. E a gente pode enganar muita gente, mas a gente só não engana nós mesmos. Sim. E aí eu comecei a ter muita sinceridade pra mim, mais do que para o outro. Então eu fui muito mais sincero pra mim do que pro outro. E pra expressar de fato o meu sentimento. E eu acordava vários dias ruim, mal. Tipo assim, porra, estressado, assim, pô. Mas eu não sabia o porquê que eu tava. Minha esposa chegava, o que você tem? Não sei, só me deixa quieto e tal, isso aqui. Bem introspectivo. E aí eu riscava a bolinha pra baixo, pra cima, pra baixo, assim. E aí quando eu voltava no médico, a gente via que dos 30 dias no mês, eu passava quase 20 dias em baixa, que a gente chama. Né? Então, ou seja, por isso que minha produtividade não era muito boa no longo prazo. Porque eu começava uma coisa e geralmente eu tinha que dormir pouco para conseguir sustentar isso. Sim. E aí, quando eu comecei a entender isso, comecei a tomar o medicamento, cara, ali foi outra guinada, assim, ó. Tipo, foi muito forte, assim, sabe? Que da hora. E aí eu comecei daí na clínica, empreendendo e tal, isso, aquilo. E aí, nesse momento, foi o momento que eu me descobri e descobri muito mais do mundo. Entendi muito mais do mundo, entendendo de mim mesmo, do que querer ganhar muito dinheiro sem, de fato, entender quem eu era. E aí foi um período onde eu comecei a estudar e aplicar muita coisa. E o estudar foi estudar o cliente. E aí, nesse período, eu comecei muito a estudar o cliente, e fiquei ficcionado que ele tinha que saber do problema, que a clínica de estética tinha que resolver um problema dele, não vendia procedimento, pá, e tal, isso e aquilo. E ali eu fui criando... eu fui ficando, tipo assim, não contente com a realidade que eu tava vivendo, por mais boa que fosse. Que era o quê? Vender um procedimento pro cliente e ele fazer 3, 4 sessões e não voltar mais. Sim. E eu falava assim, não, a gente tem que criar algo que ele venha do início ao fim e ele gaste mais com nós, né? Continue. O LTV, né? Isso, exatamente. E aí o que a gente fez? Daí fizemos uma nova mudança na clínica. E aí eu colocava cheirinho na clínica pra passar o negócio do cheiro. Outra Pra experiência. tratar, e não sei o quê, mandava SMS, enfim, fazer um monte de coisa. E aí eu percebi que eu podia criar valor sobre o produto que eu tinha. Então, antes a gente tinha massagem modeladora, um exemplo, né? Então, cada massagem modeladora custava lá R$50. Então, tipo, um pacote de 10 sessões custava 500, né? Ela não queria fazer o pacote de 500, ela queria fazer uma sessão por vez. Sim. Então, ela fazia 3, 4 sessões, viu o primeiro resultado, o que ela fazia? Né? E eu pensei assim, aí estudando muito o marketing ali, que eu já sabia fazer e tal, e eu percebia que daí que até esqueci o nome do cara lá, que era do Fator X, ele fala muito da experiência da Disney e tal, que a gente sempre resolve um problema. E aí eu pensei assim, que problema que eu resolvo para esse cliente? E daí nesse período eu comecei muito a ler, né? Sim. E aí comecei, de fato, a entender o outro. Por quê? Porque eu já tinha entendido quem eu era. Eu entendia os problemas que eu queria ter passado, que eu resolvi dentro de mim, né? E aí a gente começou a se posicionar como consulta estética. Então, antes de você fazer um procedimento, você tem que vir até a clínica e fazer uma consulta estética, que a gente vai traçar um plano personalizado para você, do início ao fim, e a gente vai resolver o teu problema. A gente não vende sessões, a gente resolve o teu problema. E aí, ali eu mapeei tudo, fez todo um organograma lá e tal, por onde o cliente entrava e tal. E consegui aumentar o ticket muito. Então, tinha procedimentos que a gente fazia um combinado como um todo, e vamos supor, Botox, né? A pessoa queria aplicar Botox, mas o Botox ele só tem uma duração de longo prazo se você fizer um tratamento na pele antes. Então o que a gente fazia? Fazia limpeza de pele, aí depois fazia o peeling, fazia isso. Então ele ficava de 2 a 3 meses indo na clínica e no final ele fazia o Botox. E esse procedimento como um todo custava R$5.000. Então eu aumentei muito mais o ticket. E nesse período, aí eu virei quem sabe o número 5. Sabe? Quem sabe eu virei o número 5 nesse período. Por quê? Porque a gente começou a crescer tão rápido que eu não percebi que eu tava, na verdade, não tava mais dando atenção pro meu relacionamento, que era a minha esposa, que era minha sócia, né? E eu tava confundindo as coisas. E aí eu lembro que ela chegou um dia e falou assim pra mim, vamos tomar um café.
Daí eu, vamos, tal, isso, aquilo. E aí a gente chegou no café e eu falei, não, você tem que fazer não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. No meio do café. No meio do café. Misturado. E aí ela chegou, a gente estacionou na frente da clínica, ela falou assim, ó, o negócio é o seguinte, do jeito que tá nosso relacionamento, não tá legal. Ou você escolhe, ou eu, ou a clínica. E eu, naquele momento, eu falei assim, porra, o que eu tô fazendo, né? Será que eu tô destruindo meu relacionamento e não tô sabendo, Sim. né? E aí eu falei assim, não, peraí, eu vou prezar pelo nosso relacionamento, né? E aí aquele momento foi o quê? O momento de eu falar assim, rapaz, de fato eu comecei alguma coisa e de fato estou terminando, porque eu construí isso no longo prazo ali, Sim. se passaram alguns anos com a clínica ali, e eu pensei assim, agora o que eu preciso é só terminar. Então o que eu fiz? Eu pensei, agora eu vou contratar um consultor de empresa, ele vai vir, vai organizar todo o processo, vai me dizer em que ponto que está a clínica, qual é o ponto de equilíbrio, o que eu estou ganhando, estou perdendo e tal. E aí ele vai organizar o negócio e eu vou tocar de longe, né? Na minha cabeça foi assim. E de fato foi assim que aconteceu, né? E aí eu contratei o cara e tal, ele veio lá, organizou vários processos e eu acabei entendendo muito mais de empresa quando ele prestou a consultoria. E eu falei, pô, olha o que é uma empresa. Sim. Então existe a gestão, existem as pessoas e tal. E eu já tava com um pouco dessa cabeça, mas não tava tão ligado Imersivo, nisso. assim, Isso. né? E aí eu peguei e falei assim pra minha esposa, eu falei assim, ó, então eu vou ficar 1 ano aqui e eu vou terminar esse negócio. E depois de 1 ano, eu vou finalizar isso aqui e vou entregar pra você. E aí a minha primeira funcionária, que foi a Gi, depois ela virou a nossa sócia. Nesse período de transição. Da hora. Aí ela comprou uma parte da clínica e tal. E aí fiquei 1 ano. E aí nesse 1 ano foi o que eu pensei assim, o que eu vou fazer da vida? Sim. Eu tenho 1 ano pra pensar, né? O que eu vou fazer da vida? E do nada o pai um dia pegou e mandou assim, viu, olha esse curso aqui. Curso de quem? Do Caio Ferreira, né? O Caio Ferreira, aquele vídeo de 40 minutos, grátis mais frete e tal, isso e aquilo. E eu lembro que eu respondi o meu pai assim, eu falei assim, comprei o curso. E aí eu pensei assim, massa. Eu já fazia algumas compras lá no AliExpress na época e tal. E eu pensei assim, eu já tinha pensado em montar algo relacionado àquilo, mas nunca tinha passado na minha cabeça que aquilo poderia de fato ser um negócio. E eu pensei assim, pô, eu tenho 1 ano pra estudar. Então, e aí entrou na minha cabeça dizendo assim, tudo que você começar, termine. Sim. Não deixe pela metade. E aí eu pensei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar 1 ano estudando dropship e 1 ano organizando a clínica, para eu, quando eu executar o dropship, eu só executar o dropship. Sim. E de fato foi isso que aconteceu. Eu passei 1 ano do mercado só estudando, sem aplicar nada. Aonde eu vi o Wilson sair do mercado, aonde eu vi o João Alberto sair do mercado, onde eu vi o Jeff, onde eu vi vários hoje que ainda estão no mercado, nascendo, né? Sim. E eu não estava executando. Só na obesidade mental. Só na obesidade mental. Só que essa obesidade mental, ela me trouxe muito mais resultado na clínica, porque eu fui entender o produto vencedor, eu coloquei todas as ideias da Big Idea e tal, isso, aquilo, tudo Persona, em prática na clínica, vendendo pra clínica. E aquilo também, o resultado começou a aumentar mais. É aplicável em tudo quanto é mercado. Totalmente. É muito, físico, muito. principalmente digital, então, que é onde está o dropshipping, é super aplicável. Isso, e até uma das coisas que eu sempre falo, assim, todo o aprendizado do dropshipping não resista a querer ficar sempre aplicando o dropshipping, porque na verdade o que você aprende é executar para criar um negócio, então você pode criar, sei lá, uma empresa de social media, né? Sim. É a mesma coisa, quem sabe não é para você o dropshipping, mas o dropshipping é uma das grandes portas para abrir todo o leque do digital, né? E aí foi isso, aí quando eu fui começar no mercado, eu já acompanhava muito o Wilson e o Rafa e tal, já via muito o resultado deles e tal. E aí, quando eu fui começar no mercado, eu terminei a clínica, daí eu fiz uma obra lá, fiz uma reforma. No dia 30 de janeiro, mais ou menos, eu entreguei a clínica e falei assim, ó, tá aqui a chave, agora é com vocês. Agora eu vou fazer o meu negócio aqui. E aí tinha uma salinha lá na época, eu tava fazendo uma reforma, e aí eu peguei o meu irmão, que era mais novo e tal, e falei, cara, vamos ficar nessa sala aqui e nós vamos estourar de vender esse negócio aqui. Então tá, beleza. Só que deu, na minha cabeça, o que eu pensei? Se eu contratei um consultor de empresa para acelerar o negócio e eu aprendi muito mais de empresa, então eu também preciso de um consultor para me ensinar dropshipping. Daí o que eu fiz? Comprei a mentoria do Wilson e do Rafa. E aí, nesse período, eu comecei. Só que o começar eu já sabia. Eu só não tinha executado ainda. E aí eu lembro que eu comecei a minha loja no dia 13 de março, eu comecei a montar ela. E no dia 23 de março, eu fiz a minha primeira venda.
Foi de R$79. Caraca. E aí, nessa minha primeira venda, foi na madrugada, assim. Eu lembro que eu subi minha campanha, tipo, meia-noite, que falava pra subir e tal. E foi, tipo, 3 horas da manhã. E eu lembro que eu tava dormindo e tal, isso e aquilo. E aí eu pensei assim... Eu tava dormindo. E escutei o barulho lá na sala, assim, sabe? Eu falei, nossa, fiz uma venda. Nossa, eu saí de lá e até falei minha esposa, meu Deus, sempre tem um R$79,90. Né? Nossa, era muito bom. E aí, eu falei, pô, esse negócio funciona, né? E aí, foi isso aqui, não sei o quê. Só que naquela época eu não sabia tráfego, né? E aí, só que eu sabia vender. E em questões de 10 dias, depois de passado 10 dias, eu já tava vendendo 10 mil por dia. Nossa. Sabe? Caraca. E o negócio foi. E foi indo. No meu primeiro mês, eu vendi 250 mil no dropship. É bem difícil mesmo. Exatamente. Só que pra mim se tornou, não vou dizer que foi fácil, mas pra mim foi simples. Uhum. Porque o que eu vi? Eu não saí da minha experiência. Sim. Porque o que eu sabia era estética. E um pouco antes ali que a gente vendia muito era volume russo, que era chamado. Que era o cílio, né? Na verdade. E eu pensei assim, eu minerando o produto lá na época e tal, achei o cílio magnético. Eu fui um dos primeiros a vender o cílio magnético aqui no Brasil. E aí, eu pensei assim, pô, eu posso vender isso aqui. Por quê vender isso aqui? Porque o volume russo custa R$150. Sim. Dura 7 dias. E ela tem que fazer uma manutenção. E ela fica aqui deitada 2 horas. Então, os cílios magnéticos, ela compra, ela coloca sozinha, ela tira a hora que ela quiser e ela tem um preço muito mais baixo. E não tem manutenção, né? E não tem manutenção. Então eu montei uma loja lá, Mundo Mulher era o nome da loja. E eu sempre montei minhas lojas muito, muito bonitas. Porque eu tive esse contato do mundo empreendedor físico que a gente precisa sempre estar se destacando. Sim. E aí eu comecei a vender 10 mil por dia e o negócio foi indo. No meu primeiro mês, 250 mil. Eu falei, pô, olha o que eu tô fazendo aqui, cara. Sabe? E aí eu pensei, nossa, e tal, isso, aquilo. Daí já comprei uma outra mentoria depois ali com o Wilson, com o Rafa novamente. Só que daí o que aconteceu? Eu vendi muito num período ali de 60 dias e tal. Já tinha vendido 500 e poucos mil só naquela período lá. E eu nem sabia o que eu tava fazendo, nem sabia o que era direito Facebook Ads. Eu só sabia que eu duplicava a campanha e a gente só analisava até o immediate checkout, porque não marcava a compra. Eu sabia que tava vendendo, só. E aí eu comecei a aumentar o preço do cílio magnético, vendia R$139, na época eu pagava R$18. Nossa, olha era muito louco. Gigante. Era muito louco. E aí, pô, comecei a ter uma margem de lucro e tal, isso e aquilo. E tipo assim, naquela época não era tão falado assim, negócio de escalar e tal, né? Mas eu sei que eu tava botando dinheiro ali, 3, 4, 5, 10 mil por dia, o negócio tava vendendo e tal, isso e aquilo. Até que chegou um momento que, pum, parou. Por quê? Porque eu levei um bloqueio no Mercado Pago. Aí eu... Putz, daí tava vendendo muito, veio por causa da questão de fraude, tipo, uma movimentação muito alta. E aquilo me quebrou as pernas, assim, porque eu vi o meu primeiro desafio. Eu falei, pô, e agora? Né? Enfim, aí passei meses ali com aquele negócio bloqueado, e aí eu tentava um contato do outro, contato aqui, contato ali, mas naquela época eu não tinha tanto contato com o Mercado Pago, eu tentava desbloquear. Uma vez eu cogitei a vinda de sair lá de Santa Catarina para vir para São Paulo para falar com alguém no Mercado Pago. Não tinha contato, os caras simplesmente não tinham. E aí foi um período que eu comecei a ter, de fato, o meu aprendizado como empreendedor, a resolver os problemas, né? Não resolver só o problema do produto. E aí veio naquele período ali e tal, vim aprendendo, daí encaixei mais um produto ali na sequência e tal. Aí depois encaixei mais um e tal. E aí que foi, se passou aquele primeiro ano, eu tive excelentes resultados. Só que no segundo ano, meio que você vai se deixando a levar pelo mercado. Que aí foi o negócio do landing page, vender um kit, vender isso, vender um produto mais vencedor. Porque até então eu não sabia que eu vendia produto vencedor. Eu só sabia que o que eu sabia fazer ali de persuadir e tal, aquilo tava me dando retorno. E aí veio o negócio do landing page, foi um ano que eu tive pouco resultado. Eu vendi muito também, mas com pouco resultado. Porque eu percebi que eu tava indo por um caminho que não fazia sentido para mim. E ali eu vinha trabalhando mais uma coisa que era o quê? Produto vencedor, landing page e tal, e o meu resultado foi decaindo. E aí eu pensei assim, pô, por que eu tô errando o negócio aqui, né? Aí você já começa a duvidar de você e tal, isso, aquilo. E aí foi um período que eu lembrei assim, pô, é porque eu não tô conseguindo aprender tráfego. Aquilo tava ficando muito desgastante pra mim. E eu voltei no psiquiatra. Já fazia acompanhamento com ele. Voltei no psiquiatra. Eu falei, cara, lembra quando eu falei pra você que tinha déficit de atenção? Ele falou assim, então, já fazem 2 anos que eu tô aqui. E será que eu não tenho?
Porque eu trabalho hoje em dia com número, eu não tô mais conseguindo entender. Eu tenho que assistir 10, 20 vezes o mesmo vídeo para fazer a mesma coisa durante o dia. Então eu começava durante o dia ali, eu assistia os vídeos do Vils e do Rafa para entender o que eu precisava fazer. Não, porque eu esquecia o que era para fazer. Então eu tinha que lembrar o vídeo de novo. E às vezes uma questão de um dia pro outro. Daí ele falou, não, acho que pode ser. Daí ele me deu o remédio para o déficit de atenção e tal. Aí foi um outro boom. Aí eu pensei, nossa, agora entendi tráfego. Nossa, agora entendi o negócio. E aí eu vim numa crescente e vim vendo, cara. E tô aí até hoje. Top demais, mercado mano. Aí. Mas você acha que nessa época o que fez a diferença pra você de fato foi o tráfego? Ou você mexeu em várias coisas na loja? Por exemplo, landing page, mexeu no design da página? O que você acha que deu esse boom mesmo? Foi a questão do tráfego que você aprendeu? Não, mesmo? cara, foi a questão da experiência do usuário. Porque eu sempre fui muito chato com layout, assim. Eu sempre gostei de entregar o melhor, porque era o que eu fazia na clínica e como eu já estava naquele momento, e na internet eu queria aquele negócio também. Só que como os conteúdos naquela época eram um pouco... não era mais voltado pro vender, né? E eu entendia que... Até é uma coisa que as pessoas, elas confundem. A venda... Fazer uma venda hoje é causa, não é efeito. E as pessoas, elas confundem efeito com causa. Então, elas acham que eu duplicar uma campanha no Facebook vai dar o efeito de eu vender. E não vai. Não vai. Se você duplicar e vender, na verdade, teve alguma causa que você fez lá atrás, que foi na tua base, principalmente, que vai fazer essa venda. Então, não necessariamente era o tráfego. E eu tive sempre muito isso na cabeça, que era o quê? Então, a causa de eu vender um produto é metrificar. Então, eu preciso de 1.000 pessoas entrando na minha loja, com 500 pessoas adicionando ao carrinho, com 100 pessoas adicionando ao checkout, com 50 vendas, né? Eu sempre tive isso. Então, a causa era de um estudo comportamental e matemático, métrica, né? Até eu esqueci o nome do livro que explica muito sobre isso, a causa e o efeito. Que toda causa, ela é... Tudo aquilo que causa, ela só tem 2 tipos de coisa. Ela é comportamental e matemática. Então, assim, o tempo? O tempo, ele é um comportamento das nuvens que estão se mexendo com cálculo matemático que vai dizer o dia que vai chover, né? Então, hoje, a venda é um comportamento de usuários que eles têm alguns sonhos, alguns desejos, ou eles querem resolver, de fato, algum problema, que eles estão entrando na tua loja e está criando a causa de fazer uma venda, mas não criando o efeito de colocar mais dinheiro no Facebook, né? Só que por muito tempo eu perdi um pouco a linha. Eu achava que era o Facebook. Né? E aí eu tentava colocar mais e cada vez o lucro se diminuía. Né? Só que aí quando eu comecei a estudar novamente números, até esses dias, agora recentemente, eu não sei se não foi semana passada, lá atrás, eu tenho um stories que eu postei lá atrás, que eu comecei a analisar métrica exportando as métricas do Facebook para planilha do Excel. Do Excel? E aí eu fazia isso e eu lembro que na época lá eu tinha postado um stories e um cara falou assim, cara, você tá viajando, velho, isso aí nem funciona. Só que naquele momento eu falei assim, será que eu não tô viajando mesmo? Sabe, porque ninguém fazia, ninguém falava e eu meu modelo de entender as coisas eu pensava, é meu jeito de entender, mas acho que não faz sentido. Eu parei, sabe? Eu revi esses stories esses dias. E aí, então eu percebia que era muito mais o comportamento das pessoas que faziam a venda, né? Só que eu entendi que era muito mais também o meu comportamento, como eu lidava com os problemas da minha vida como um todo, que me fez ter resultado. Então eu sempre falo pra galera, muitas vezes o teu resultado não tá atrelado ao Facebook, não tá atrelado ao produto vencedor, tá atrelado à tua mentalidade. Então, muitas vezes, às vezes o cara tem um problema, às vezes os pais se separaram, às vezes fez alguma coisa que cria bloqueios inconscientes nessa pessoa. E ela não puxa isso para a autoconsciência dela. Para dizer assim, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu não estou conseguindo entender o Facebook se todo mundo consegue entender? Né? Então, isso eu sempre trabalhei dentro de mim e eu acredito que quando eu falo com alguém, quando eu mentoro alguém, alguma coisa assim, eu sempre busco muito mais a mentalidade do que, de fato, a fonte, enfim. Isso aí se torna uma consequência depois da pessoa entender. E, tipo, essa parada, a gente já trocou muita ideia, já falou muito... Eu vejo que você, de fato, leva muito em conta a métrica, tipo, analisa muito, você estrutura muito bem tua operação, o que não é, eu acredito que menos de 20% do mercado faça hoje. Como é que você começou a fazer isso, tipo, aprender a fazer isso? Porque, por exemplo, tem gente que vai ver as métricas lá, mas não vai saber identificar um problema. Como que tu começou a aprender a fazer isso? Então, era por causa da clínica. A clínica, para mim, foi um laboratório de muita coisa, porque mesmo sem eu saber...
eu fazia assim, para eu faturar 100 mil com a clínica, eu preciso alcançar tantas pessoas. Eu tenho que vender, divido isso pelo meu ticket médio, R$2.000, eu tenho que vender X produtos, né? Então, na clínica era assim, quantas consultas estéticas eu preciso fazer na semana para fechar tantos planos? Então, assim, eu tinha que atender 25 consultas na semana para fechar 3 planos. Então, a minha métrica sempre foi essa. E aí eu comecei, era meio que inconsciente eu agir assim. Só que isso que é uma das coisas que é muito legal, mas ao mesmo tempo até um pouco preocupante. Como tem uma frase que diz assim, ó. Como é que é a frase? Quem pensa, manda. Quem processa, obedece. Ou seja, as pessoas hoje dentro do digital, elas estão esquecendo de pensar. Elas estão ficando com preguiça de pensar. E aí o que acontece? Ela começa a processar uma informação. E aí ela apenas processa essa informação. Então é como se ela fosse um funcionário dela mesma. Sim. Né? Então as pessoas estão comprando o curso para dizer o que elas têm que fazer. Mas elas não estão comprando o curso para pensar como ela deve fazer para a vida dela. Né? E eu sempre tive muito isso para mim. Para eu criar um negócio, eu preciso pensar. Sim. Pensar em quem? No meu cliente. Né? Então eu sempre tive muito essa questão do número. Mas, ao mesmo tempo, quando não tinha ninguém falando, isso me atrapalhou, porque daí eu deixei de lado e foi nesses momentos que o resultado não aconteceu pra mim. Entendi. É que na maioria o pessoal não pensa como se estivesse vendendo pra pessoas. O pessoal acha que tá vendendo pra números. Isso, E esquece de lidar, tipo, o pessoal, eu vou fazer uma oferta X com o número X, mas esquece da copy, do criativo, do storytelling pra você agregar valor no que você vai vender. E é o que você já fazia e testava na clínica. Então, essa foi uma sacada legal. E hoje, pra galera que tá começando, seja loja nichada ou genérica, que seja, você acha que tem um modelo, uma base pra pessoa começar a estruturar, por exemplo, eu vou vender nicho de saúde e beleza. Tem uma forma que você pode pensar pra agregar valor pra aquilo? Que dica que você pode dar pra galera? Sim, eu acho que assim, o que tá acontecendo no mercado digital como um todo? As pessoas estão ficando cada vez mais, até o próprio WhatsApp. Hoje em dia você escuta uma mensagem em 1x ali no WhatsApp e parece que a pessoa tá falando aí devagar. Você escuta em 2x, ela tá lá, né? E aí quando você volta à realidade, mundo real, que nem os outros, você diz, você tá lento. Sim. Né? Então eu vejo que as pessoas que estão começando hoje, elas estão querendo fazer um resultado muito rápido. O meu resultado, na verdade, ele foi rápido, mas a construção dele foi muito demorada. Eu demorei muitos anos para construir quem eu sou hoje. E hoje eu sou uma pessoa que eu sei, aquele negócio de identidade, propósito e tal. Então eu busquei muito isso. Não que todos tenham que buscar, mas sim entrar num mercado e não querer ser o milionário, o novo milionário daquele mercado de estética, ou da beleza, ou de calçado, enfim, qualquer um. Por quê? Porque as pessoas fazem aquilo que elas estão vendo, então elas apenas processam uma informação, que é o quê? Você quer entrar no menu de beleza? Então sobe aí 50 produtos e sobe a campanha XYZ. Mas ela não para e não pensa. E parar e pensar o que é? Pesquisa. As pessoas... Você abre uma caixinha de pergunta. A pessoa, ao invés dela perguntar pro Google e ela mesma ter a resposta, ela pergunta na caixinha de pergunta. Né? Ela não pergunta. Exato. Sim. Por quê? Porque ela está querendo processar uma informação e não, de fato, pensar. Então, ela está se tornando cada vez mais dependente. E aí, dependendo do quê? Do resultado, do coach, do medicamento, do guru, do curso. E ela fica nesse looping e nunca sai. Só que quando você entende que aonde eu quero me posicionar hoje, né? Então, o que eu quero criar nisso hoje? Eu quero criar um negócio? Eu quero viver disso ou eu quero só como uma fonte de renda extra? Se é como uma fonte de renda extra, executa o curso que compra e tal, se posiciona no mercado, mas se posiciona de maneira não rápida. Mas estuda que produto que é, o que ele resolve, quem que fora do mercado de dropshipping vende esse tipo de produto, né? Procura o feedback, eu gosto muito de procurar em fórum. Tipo assim, vou procurar um produto de, sei lá, calo, sei lá. Não é o que eu faço hoje, trabalho bem diferente, mas se eu fosse fazer isso, né? Achei um produto aqui que resolve o calo. Eu vou entrar no Quorum, que é o nome de um fórum lá, que é bem usado, na gringa principalmente, e vou pesquisar sobre calo. Lá eu vou ter várias pessoas falando do problema delas, de calo. Boa. E aí eu vou pegar vários desses problemas e vou montar uma quebra de objeção, não é uma copy. Sim. É só quebrar a objeção. Tipo assim, nossa, eu tô com um calo aqui que faz 3 meses que não resolve. Se o teu produto resolve em 2 meses, fala que o teu produto resolve em 2 meses, porque ela tá há 3 meses já e não resolve esse problema.
Então, automaticamente, não é uma estrutura muito louca para se fazer. Sim. Só que aí, quando você tem esse estudo do público, e aí você vai começar executa tudo isso dentro dos produtos e tal, enfim, loja genérica ou nichada, não importa. Uhum. E aí, quando você vai colocar o tráfego, quando você vai colocar dinheiro na plataforma, o teu front-end ali tá pronto para receber essa pessoa. Aham. Você estudou ela, Sim. você sabe quem é ela. Então, Exato. automaticamente, o resultado vai vir muito mais simples, não é nem mais Uhum. fácil. Mas se caso ele não acontecer, é porque você está querendo um resultado muito rápido, Sim. né? E o resultado, mais uma vez, ele é o quê? Ele é uma causa, não um efeito, Uhum. né? Então, assim, e esse negócio de sucesso, né? Sucesso não é fim, sucesso é meio. Aham. Sucesso é um processo, né? É um acúmulo de resultados que faz você vai ter o Sim. sucesso. Mas as pessoas acham que o sucesso é fim, que o sucesso é ter R$1 milhão na conta. E não Aham. é. É o processo para se ter isso. Sim. Então, quando a pessoa começa hoje e ela fez a primeira venda, se orgulha, vibra, Uhum. sabe? Age com entusiasmo, vai estudar mais ainda o público, Sim. conversa com essa pessoa no WhatsApp. Porque aí, de fato, você vai estar preocupado com o teu cliente, né? Uhum. E não É só preocupado verdade. em vender. Porque você pega, por exemplo, fez a primeira venda. É o que você falou, cara. Antigamente a galera, fiz a primeira venda, tem a data, tudo, tô muito feliz. E hoje o pessoal, não, tô focado em fazer meus primeiros R$10 mil. Então, tipo, o pessoal já coloca uma meta muito longe, aí quando não atinge, já brocha do negócio, já tipo, desestimula total. Então, o Léo, inclusive, falou sobre isso com a gente, falando com o psicólogo, com o Bruno, que veio aqui no último episódio. E, cara, é totalmente real o que você tá falando. Muita gente não tem nem propósito pra criar loja de dropship, Isso. compra o curso pensando em resultado, pensando Sim. em fazer dinheiro. Aí o cara tem um dash lá com 1 milhão, mas não tem lucro. Então, Isso. tipo, vender é um número fantasia pra ele ilusório, mesmo, né? Super ilusório, mano. Então, e toda vez que, nesse ano que eu passei, quase que o ano todo, sem ter faturamentos expressivos ali, que eu não tava tendo, e depois na pandemia, quando entrou na pandemia, eu também não tive resultado na pandemia. Uhum. Isso foi até uma quebra pra mim, porque eu via muita gente vendendo dentro do online e eu não tava vendendo. Só que eu percebi que naquele momento eu ainda tinha clínica, né? E aquilo me afetou muito psicologicamente. Por quê? Porque a clínica ia fechar, Sim. e aí eu tive que fazer empréstimo, eu tive que fazer isso. E esse é o ponto, porque eu falando tudo isso na clínica, mas, porra, eu passei perrengue. Sim. Eu tive que pegar dinheiro emprestado, eu fiquei devendo. Meu, muita coisa aconteceu. Mas naqueles momentos que aconteceu, eu tava com a mentalidade muito forte. Sim. Então eu só percebia que eu não precisava, que eu não podia parar. Sim. Eu comecei uma coisa, eu tenho que terminar. Porque, assim, quando vem o primeiro problema, o que as pessoas fazem? Param, né? E isso é uma questão de... não é uma questão do dropshipping. Não vai dar certo em qualquer lugar. Sim. Não é esse o ponto. E aí as pessoas vêm assim, eu quero largar o CLT. Pô, se o cara não empreende nem sendo CLT, se ele não consegue nem ganhar R$1.000 a mais sendo funcionário, como que ele vai conseguir se pagar ganhando 10 mil por mês fazendo dropshipping? Sim. Sabe? Então, antes de empreender no digital, precisa se empreender na própria vida, Sim. precisa empreender no próprio emprego que passa, sabe? Exato. Para você ter a autoconfiança. Trabalhar a autoconfiança, a própria palavra diz, né? Autoconfiança. Sim. É você ser confiante em você mesmo, independente do rótulo que vão passar, Sim. né? Então, muitas vezes isso atrapalha o crescimento e te limita várias outras oportunidades no Sim, mercado. certeza. E, tipo, tem muita gente também que... porque assim, tem que analisar a métrica, tudo tal, pra você, tipo, ter longo prazo, mas tem gente que consegue, porque é possível, tipo, só sabendo do Facebook e tal, e tendo uma copy boa, tem gente que consegue vender, tipo, 1 milhão, 1,5 milhão. Mas é mais difícil para essa pessoa conseguir passar pelas dificuldades que podem vir a acontecer, né? Tipo, não tem mentalidade, ou, tipo, não sabe, aconteceu algum problema, tem alguma métrica ali que tá claro, mas a pessoa não sabe analisar. Então, tem muita galera também que, tipo, faz cursos, paradas que tem um resultado rápido, assim, só que não tem, tipo, todo um caminho que nem você já teve pra saber lidar com todos os problemas e tal. Tem muito isso no... Cara, isso tá muito relacionado à idade. Até tem um estudo que eu acabei me autofazendo e lendo vários livros e uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia é estudo comportamental e aplico muito esse estudo comportamental em mim mesmo. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje? Por que fez eu chegar até aqui, né? Então, e tem uma coisa que é a da idade. A gente é dividido em 3 eras. A era do conhecimento, a era espiritual, do conhecimento e a era biológica, né? Então, o que acontece? Quando você nasce com essas 3 eras. Então, o conhecimento dentro de um gráfico, ele é sempre em linha reta, certo?
E a era biológica, você nasce no 0, então você nasceu bebê. E no decorrer da vida, o que acontece? Você vai crescendo e chega uma parte da idade que você envelhece. Sim. Né? E a era do conhecimento é sempre reta. Ou seja, você nunca para de aprender. Conhecimento não precisa de tanto conhecimento para ter sucesso hoje em dia. E a era espiritual é uma era em que você nasce muito espiritualizado. Ou seja, quando você é criança, você vê Deus no bebê e tal, isso, aquilo. Só que é a única coisa que no decorrer da tua vida você perde. A única coisa que no decorrer da vida, a gente mais baixa é a área espiritual. E o que acontece? Essa era espiritual, ela pode ser dividida em três etapas, porque a gente é dividido em setênios, né? Então, a cada 7 anos fecha um ciclo na tua vida. Então, até os teus 21, de 21 até 28 anos, você vai ter 3 grandes traumas na tua vida. Então, vai ter, às vezes, teus pais se separaram quando você tinha 6 anos. Um trauma muito forte. Você reprovou, você passou bullying na escola quando você tinha 14 anos. Um grande trauma na tua vida. Quando você namorou, a tua namorada te traiu, outro trauma. Isso forma o caráter. Esse é o caráter da pessoa. Então, esse caráter já tá machucado. Ela nasce com essas 3 eras, certo? E aí, o que acontece? Ela vai buscar fugas. E essa idade, vamos supor, 21 anos, né? É uma era ainda que a tua espiritualidade, ela ainda existe, certo? Então, o que acontece? Você tá na flor da idade, você tá crescendo ainda, você tem maturidade, você tem testosterona, enfim. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai pro digital, por isso que a gente vê grande parte dos jovens milionários hoje, são muito novos, porque eles têm muita testosterona, eles ainda têm uma era espiritual elevada ainda. Então, o que acontece? Ela tem menos medo. Né? De arriscar, exatamente. Por quê? Porque o espiritual é o que te traz menos medo. E esse menos medo, às vezes, é porque... Às vezes ela recém saiu da escola, enfim, né? Ou veio a pandemia aí, brecou muita coisa e tal, isso, aquilo, e ela tá mais em casa ali, jogando videogame, enfim. E aí ela não percebe que ela tem esses 3 traumas. E ela vai com medo mesmo. Só que dependendo do teu meio de vida, por onde você vive e tal, o teu ciclo, amizade, enfim, criação, às vezes essa era espiritual ela já tá mais baixa do que o normal. E aí, às vezes, você tem lá 25 anos, ou mais de 30, e aí tudo que você vai fazer, você já tem medo antes de executar. As crenças que o cara tem. Crenças. Que são tantas crenças hereditárias, né? Que você pega dos seus pais e acaba aplicando em você mesmo. Às vezes, aquele negócio, né? As mães falavam assim, não precisa ser rico pra ser feliz. Pra ser feliz não precisa ser rico. Aí você não precisa de tanto dinheiro pra ser rico. Você já vai criando uma crença que às vezes sua mãe tinha da sua avó, que a sua bisavó tinha essas crenças. Então, tipo, você fica limitado ao negócio de dinheiro. Às vezes a sua mãe fala, homem é tudo igual. Mulher é tudo igual. Então, são pequenas frases do cotidiano que a pessoa sai indiretamente, sabe? Que ela não vê dentro do subconsciente dela, que ela tá trabalhando uma crença de anos. Vem muito lá atrás. Anos e anos e anos, cara. E o resultado tá ligado a essas crenças. Exatamente. E aí, quando ela trabalha essas crenças e não trabalha só o resultado que ela quer, muitas vezes, vamos supor, o cara tem 30 anos. E aí ele tá com medo. Se ele montar... O cara de 30 anos não é pra ele loja genérica. Porque hoje a loja genérica, muitas vezes, é você agir sem medo. Por quê? Você vai entregar um produto que você nem sabe a qualidade dele. Você vai ter que fazer uma cópia que vai ter que ter uma promessa muito forte, que você muitas vezes sabe que, às vezes, aquilo não é verdade, aquilo não é real. Então, o que acontece? Você tá limitado a uma crença que não vai dar resultado pra você. Só que não quer dizer que não é pra você. Às vezes, você estar muito mais próximo de Deus vai te trazer muito mais autoconfiança. E você vai começar a ver que o longo prazo pode ser construído também no dropshipping, no digital. Só que aí você precisa construir algo muito mais seguro hoje, né? Que é o quê? Quanto eu preciso para me sustentar no mês, né? Pô, se eu preciso hoje, vamos supor, eu ganho 3 mil. Trabalho como funcionário e ganho 3 mil, sou pai de família, enfim, eu quero mudar a minha vida. Pô, se você faturar 10 mil no mês... Faturar, que eu digo, sobrar líquido, 10 mil no mês, é muito bom. Só que 10 mil para faturar e sobrar isso no caixa da empresa não é no primeiro mês. Não, pode ser lá no terceiro, quarto mês. Só que para você fazer isso, você pode se organizar, né? Ou seja, quanto que eu preciso vender para sobrar 10 mil? Se você for analisar, você precisa vender, sei lá, R$1.000,
que te deixe uma margem de lucro líquido de 30%. 30% é um lucro líquido de R$300 por dia. Para você colocar aí num ticket médio de R$100, é 10 vendas por dia. Para sobrar R$300. Sim. Se você fizer isso durante 30 dias, no final do mês, você faturou 1.000, dá R$30 mil e sobrou 10. Sim. É um cálculo matemático, né? Então aí, como que eu vou fazer isso? Estudo o cliente, estudo o comportamento dele, busca a métrica, né? Que você precisa, quantas pessoas precisam entrar e quantas precisam vender, precisam converter ali e comprar. E aí você vai, de fato, criar uma segurança. Porque aí você já não está mais vendendo uma coisa que é ilusória, fazendo uma promessa que não existe, fazendo uma coisa muito radical. Você já está pensando muito mais seguro com você mesmo. Sim. Então aí o que acontece? Você faz esse planejamento, mantém a segurança e mantém isso pelo longo prazo. Esse longo prazo, você vai criando um negócio. Sim. E é um negócio que ele, de fato, tem valor e ele está criando um retorno para você. E aí o cara que passou a sobrar líquido para ele 10 mil e manteve isso durante 3 meses, ele continua no emprego dele. Só que no terceiro mês começou a dar lucro. E agora ele separa 3 mil para ele e 7 mil para o caixa. Então, automaticamente, se ele está ganhando 3 no funcionário, trabalhando funcionário e 3 no dropshipping, que é totalmente possível hoje em dia conciliar isso também, ele está ganhando 6 mil por mês. Sim. Se ele fizer isso durante mais 2 meses, pô, ele já vai ter ganhado 6 mil por mês e em 3 meses ele vai ter ali 21 mil. Sim. E caixa pro negócio. Mais Pra que 90% da população brasileira ganha. Exatamente. Só que qual que é o erro das pessoas? Elas começam a vender hoje e elas entram na linha do guru, digamos assim, que é o quê? Escala. E a escala é o quê? Menos margem de lucro. Sim. Você vende mais, mas não lucra. E aí, assim, o cara tava com uma operação ali, totalmente sustentável. Aí ele vende lá 200, 300 mil, sobra 20, 30 vezes pra ele, né? Que por causa da escala o cara não sabe o que tá fazendo, enfim, nunca sabe. Só mete dinheiro lá e acha que vai vender mais. E aí ele diz assim, nossa, vou largar meu emprego. E aí quando ele larga o emprego dele, ele leva o primeiro bloqueio no Facebook. E aí ele acabou diz, nossa, agora eu preciso comprar um curso de contingência, agora eu preciso não sei o quê, agora eu preciso disso, preciso daquilo. E daí sempre que vai ter uma urgência muito maior, né? Porque o cara Muito vai ter, maior. tipo, zero segurança. Zero segurança. E às vezes era uma coisa tão besta que, por exemplo, hoje no Facebook você não pode botar um CTA na copy. Você não pode botar uma coisa muito agressiva tanto no texto, você não pode botar uma chamada muito agressiva no próprio vídeo. Exato. Então, tipo, aí o cara tem um bloqueio por causa disso, aí o cara acha, puta, eu vou meter no Dolphin, vou rodar VPN, 4G, e o cara, quando vai ver, era só um problema tão simples, e o cara não foi estudar o que ele errou antes. Então, esse eu vejo que é um erro muito grande da galera. E eu acho engraçado, que você falou a longo prazo, e pra quem não é do meio de dropshipping e tudo, o nosso longo prazo é menos do que o longo prazo que a gente diz de uma empresa física. Sim, sim. E a gente não precisa correr. É só não parar. Ah, eu não tenho tempo. Pô, trabalho CLT, não tenho tempo. Pô, cara, pega 1 horinha por dia que você tem ali, tipo... Pô, antes eu vou descansar. Se você se sacrifica ali, tipo, 1 mês, 2 meses, 1 horinha por dia pra fazendo as coisas aos poucos, cara... Quando você vai ver aquele 1% que você meteu por dia, em 1 ano dá 365% que você evoluiu, cara. Exato. E uma das coisas que, pra mim, quando eu saí, eu fui embora lá, né, de Curitiba, eu tava morando em São Paulo. Agora voltei pra Santa Catarina, minha praia lá. Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu fui embora para São Paulo, o que eu me desfiz? Da clínica. Eu vendi a clínica, né? Pra minha sócia lá até. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu falei assim, tá, peraí, eu já tô há 4 anos no mercado. O que eu criei no digital que eu posso vender? Nada. Sim. Eu só ganhei dinheiro. Sim. E ao mesmo tempo perdi dinheiro. E aí que vem um ponto onde eu comecei a entrar muito em loja nichada. Muito, muito, muito mesmo. Aí eu tive uma loja de chá. Foi uma experiência muito massa. Minha experiência ali foi ali que me abriu muita porta, assim, no sentido, assim, porta que eu digo visão, sabe? Sim. Porque aí eu comecei a estudar o mercado. E aí eu via que tinha grandes e-commerce que vendiam. E eu pensei assim, eu não preciso vender 1 milhão por mês. Eu só preciso vender 100 mil todos os meses. Sim. Que lá na frente eu vou ser a empresa grande. Não vou ser a empresa grande agora. E aí eu vim. Aí vi alguns desafios ali do mercado e tal, isso aquilo. Eu acabei parando o negócio porque não era sustentável também a longo prazo. E aí pensei assim, pô, o que eu posso criar hoje que eu posso vender amanhã? Né?
E aí eu percebo que muitas pessoas hoje podem estar errando em alguma coisa porque ela não está olhando o mercado futuro, digamos assim, o mercado Uhum. longo prazo, que é questão de 1 ano e meio, digamos assim, Sim. para tudo isso acontecer. Que é o quê? Tem um estudo até que diz que o Google compra 18 empresas por dia, né? Uhum. Pequenas e médias empresas ali. Só por causa dos dados. Eles querem Sim. entender cada vez mais o comportamento do usuário. E aí eu percebi que, pô, eu já investi muito em tráfego e até hoje o que eu tenho é 0. Uhum. Então eu não tenho, aquilo ali não é um banco de dados para mim. Aquilo ali é uma sujeirada, né? Sim. Era, na verdade, era uma sujeirada de um monte de informação que não tem valor nenhum. Mas, pô, eu gastei lá, né? Sim. Pô, gastei uma nota lá, e aí? Como que eu vou fazer isso? E aí eu pensei assim, pô, se eu tô caminhando para isso, eu posso hoje, digamos assim, se eu vender, e aí eu sempre penso nisso, o porquê que eu tô fazendo isso hoje, Aham. né? E aí eu comecei a estudar o mercado e tal, isso, aquilo, eu pensei assim, pô, E eu via, daí na época ali, o ano passado, que eu via a fusão da Arezzo com a Reserva, Aham. que eles sim. compraram, né? E eu pensei assim, pô, as empresas se compram, né? A Magazine Luiza comprou a Netshoes por causa dos dados e a Uhum. equipe de TI deles. Então, eles se compram por causa dos dados, Sim. né? Então, assim, eu tô criando uma empresa que tem dados qualificados? Não. Então, Sim. é isso que eu vou criar. E aí, eu comecei a estudar o mercado como? Se eu vender R$1 milhão no ano, vão ser 100 mil no mês? Não. Uhum. Dá 1 milhão e 200 no mês. Sim. Né? 1 milhão no ano. 100 mil no mês, sei lá, uma margem de 30%, me deixou um caixa legal. Show. Sim. Só que em um ano, o que eu tenho é muitos dados, Sim. certo? Eu tenho uma recompra. E aí, se eu for numa, que é o que a gente tá vendo, que se eu mandar uma mensagem pro Barack Obama aqui agora, eu tenho essa possibilidade, Uhum. né? Ele pode não me responder, mas eu tenho essa possibilidade da internet. Sim. A internet proporciona tudo isso. Então, se eu me portar como uma grande empresa, mas que fatura 1 milhão ano, não é pouco. Sim. As pessoas acham, hoje no mercado do dropshipping, elas acham que é pouco, mas Sim. não é. Porque você vai manter a constância, vai ter Sim. números. Essa é a maior dificuldade. Né? Exato. Se eu chegar e vender, enfim, boné. Se eu vendo boné durante um ano, trabalhando no dropshipping e tal, isso, aquilo, só com a mesma, enfim, só voltado nesse nicho ali. Se eu vender esse valor em um ano e eu ter as métricas reais que eu tenho, eu vou chegar e vou dizer, numa reunião, alguma coisa assim, conheci um cara que o cara tem uma grande empresa que trabalha com boné. Uhum. New Era, um exemplo. Eu chegar pro cara e vou dizer assim, pô, eu vendi 1 milhão e 200 anos, eu tenho, minha margem de lucro líquido é de 30%, 20% representa e-mail marketing, 10% Uhum. representa o Google, enfim, e assim você vai mostrando de fato os dados. Sim. Esse cara vai olhar pra você e vai dizer assim, cara, como que você fez isso? Aham. E ainda você vai dizer, né, sem estoque. Né? Sim. E ele vai falar, como que você fez isso? E você vai mostrar a loja totalmente ao contrário do que a gente vê de Uhum. loja hoje em dia. Ele vai falar pra você, como que você fez isso? Aí você vai explicar, né? A metodologia, enfim, tem equipe, tem suporte, Uhum. enfim. E aí, de duas, uma, que esse cara pode olhar pra você e dizer assim, eu quero comprar a tua empresa, Uhum. quer 2 milhões pela tua empresa? Você fala, sim. Sim. Você vendeu uma empresa por 2 milhões. Pô, é 2 milhões de fato no bolso. Você já Líquido. criou uma empresa, líquido isso. Sim. Você já criou uma empresa que sabe que tem valor de mercado de R$1 milhão. Uhum. Mas o que tem de valor de mercado é os dados, a qualificação e as métricas que você teve sempre alinhado ali. Uhum. Faz todo o Ou- valuation, né? Da empresa. Exatamente. Ou ele vai chegar e vai dizer assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho lá um estoque, vamos criar essa tua marca, nacionalizar ela, Aham. eu quero 30% da tua empresa, invisto 2 milhões e eu vou acelerar o teu processo. Uhum. O cara se torna teu sócio, Sim. um puta sócio, e você criou uma marca. Sim. Ou seja, você tem algo de valor. Só que o que a gente vê muito? O cara investir R$1 milhão em tráfego Uhum. e vender R$5 milhões em produto. E aí? O que você tem? Nada. Sim. Porque o mercado é muito volátil. A gente não sabe o que está acontecendo lá na frente. Uhum. Então, daqui a pouco, entra alguma coisa ali, bloqueia isso, bloqueia aquilo. A gente tá vendo essas percas de perfil aí e tal, da Aham. galera bloqueando. Você não sabe. Você Às não vezes sabe. acontece um lockdown na China, É. igual acontece agora, e acabou o negócio. Exatamente. Acabou. E aí? Uhum. Como é que você vai sustentar? Então, só que isso tem um valor. Só que esse valor hoje não importa o dinheiro que você tenha. Importa o tempo que você se mantém no mercado. Sim. E aí foi isso que eu optei. Pô, eu vou criar uma loja que vai se manter em muito tempo. E eu só vou olhar para quem eu quero, que daí isso me inspirou, foi a história do Alfredo Soares, que é a criação que ele até esqueci o nome da outra empresa dele, que ele criou a empresa dele já, era X-Tech, se não me engano. Aham. Que era
ele já criou com o nome parecido da Vetex, porque ele criou a empresa dele para ser vendida para a Vetex. Uhum. E ele, tudo que a Vetex fazia, ele fazia. E hoje eu tenho alguns grandes players do mercado que não são dropshipping, que são e-commerce tradicional, Uhum. que tudo que eles fazem, eu tento fazer ou melhor ou igual, no mínimo. Sim. Sempre, né? Uhum. Porque eu quero vender essa empresa uma hora para eles. Porque Aham. uma das coisas que a gente mais sabe fazer no dropshipping é comprar dados. Sim. Então, De muito fato, que eles não sabem é comprar dados. Uhum. E os dados estão ficando cada vez mais caros. Sim. Então, os meus dados, que investi R$1 milhão, daqui 1 ano, quem sabe, 2 anos, eu Uhum. vendo ele por 3, 4 milhões. E trabalhar com esses dados, inclusive vender mais vezes pra esses dados, é uma coisa que principalmente a galera não trabalha, velho. Não Sim. trabalha. E não trabalha. E, tipo, você tá deixando. Você já pagou aquele cliente. Já tá pago. Isso. Você não vai precisar vender de novo, Uhum. tipo, o anúncio pra ele, né? Uhum. É uma coisa que o pessoal realmente meio que banaliza e não liga pra isso, A né? galera peca bastante. Mas é um pouco da questão da cultura, Uhum. sabe? Essa cultura, quando a gente vê essa cultura... Até esqueci o nome dessa cultura nova que tá saindo aí, que o Twitter lá acabou mandando um monte de gente embora lá. Aham. Cultura woke, não sei o Aham. nome da cultura. Tinha a cultura da geração milênio, Uhum. enfim. É uma questão de cultura, cara. E isso tá sendo tão pouco explorado, digamos assim, pro lado humano da coisa, Sim. que o cara que te vende o curso, ele te vê como dinheiro. Você que vende o produto, você vê o cliente como um número. Uhum. Como um número não, mas também como dinheiro. Mas Um você não lead, enxerga ele como... praticamente. como uma pessoa que tem sonhos, que tem Sim. desejos, que tem vontades, É. né? Então, assim, se ela entrou na tua loja hoje, não foi porque você tinha um criativo muito legal, entendeu? Uhum. É porque ela tem um sonho, ela tem um desejo, ela quer alguma coisa. Basta você trabalhar esse lead de novo, ela veio até o meu carrinho. Ela chegou no meu carrinho, por que ela não comprou, né? A galera faz o quê? Ela joga de novo o tráfego frio para compra Uhum. e ela esquece que... Daí ela vai lá e faz aquela página assim, frete grátis, garantido 90 dias, enfim, Aham. fala um monte de coisa. É uma promessa atrás da outra. Uhum. E o cliente que entrou e foi até o carrinho, ele esqueceu, porque é tanta promessa, Tanta ele informação. esqueceu que era frete grátis. Sim. Ele esqueceu que tinha 12 vezes no cartão. Por quê? Porque ela tem um sonho ou um desejo emergente, enfim, Uhum. que é de comprar aquele produto. E ela queria comprar o produto. Sim. Mas ela chegou até ali e agora a tua capacidade é o quê? Mostrar para todo mundo que adicionou o carrinho. Agora você faz um banner da loja, digamos assim, dizendo assim, ó, não deixe de comprar hoje com 12 vezes sem juros, 12 vezes no cartão. Aproveite hoje frete grátis apenas até o final do mês. A maior objeção você já quebrou. Exatamente. Então, assim, elas não sabem trabalhar esse dado, elas ficam sempre focando no topo de funil, Sim. nunca criam um negócio e estão sempre dependendo de produto. E quem Uhum. depende de produto não tem nada. Fato. E é legal pensar dessa forma, porque é meio que vamos supor que é um funil psicológico. Por exemplo, a pessoa vai olhar e vai fazer o quê? Vai pensar. Pensamento gera sentimento. Sentimento vai gerar uma ação. A ação vai gerar o resultado. Isso. Então você tem que pensar, se colocar no lugar do cliente e gerar a experiência dele que seja dessa forma. Sim. E aí no final vai gerar o E isso lucro. é muito legal, cara, porque é na pesquisa, numa pesquisa muito a fundo, que a gente descobre tudo isso. Vamos por exemplo, o Flávio Augusto. Até uma vez eu citei isso nos stories. Se o Flávio Augusto hoje fosse montar uma loja de dropshipping, alguém duvida que esse cara ia vender R$1 milhão? certeza. Ninguém duvida. Ninguém. Mas o Sim. que ele tem de diferente? Sim. É a mentalidade só, né? Então, esses dias eu ouvi ele falando assim que ele tinha pago $100 mil pra fazer a pesquisa do mercado quando ele foi comprar o time do Orlando. De futebol viu. Ele pagou $100 mil pra fazer uma pesquisa e ele nem sabia se aquilo ele ia Será criar isso ali. rentável, né? Então, hoje, a gente, no mercado digital, uma das coisas que a gente mais sabe fazer, quem sabe nem todo mundo, mas uma das coisas que a gente mais pode adquirir essa capacidade é pesquisar. É entender só de números, entender de pesquisa, entender é como se fosse um repórter. Sim. Casar informação aqui com isso aqui e faz uma notícia. Sim. Ponto. Né? Só que as pessoas estão com preguiça de Sim. pensar. E saber a persona do cliente, né? Não é só um lead, é uma persona. Isso. Às vezes é o Felipe de tantos anos de idade que gosta disso, gosta daquilo. E aí você pegou no ponto, que é da loja nichada, feita pro cara. Ele vai se sentir ali bem de estar vendo aquela loja, que já é uma paleta feita pra ele, de cores ali, já é um design focado no nicho de pessoa de coisa que ele gosta. Então eu vejo o mercado se profissionalizando pra esse lado também. Mas eu gosto muito da loja genérica em questão de teste. Sim. A galera faz muito teste, Sim. ganha muita grana e vai pra nichada. Então, e eu vejo que a loja genérica hoje é o melhor ponto para você começar. Uhum. Porque ela vai te dar
ela vai te mostrar mais como você aprender tráfego. Aham. Você vai perder menos dinheiro, quem sabe, né? Uhum. Mas o que você mais vai aprender é fazer tráfego. Se não teve resultado, não tem problema. Sim. Você aprendeu o negócio, Sim, né? Às vezes só sempre. que aquele nicho, aquele produto não é para você. É. Mas é assim, o que faz o empreendedor ser um empreendedor que vale 1 milhão, né? É o cara que já vendeu uma empresa por 1 milhão, Uhum. né? Então, o gestor de tráfego hoje, se ele já investiu 5 mil, ele é um gestor de tráfego que sabe investir 5 mil, Uhum. né? E as pessoas não, elas estão tipo assim, eu não tenho experiência, eu não tive resultado, eu não vendi, eu vou comprar o Sim. próximo curso. E esse próximo, ela nunca sai do chão. Exato. Então, por quê? Porque ela tá pensando no resultado e não no cliente que ela precisa Uhum. atender. Aí vira uma motivação momentânea e aí a gente volta naquilo lá. A pessoa começa com o estímulo, começa focada. No meio já tá a gasolina, que seria a motivação dela, já tá baixa. Quando vai Uhum. ver, ela já tá em declínio e já tá desistindo e já quer comprar o próximo curso porque acha que tá desatualizada. Uhum. Exato. E tem uma frase lá, né, na época desse treinamento, eu li muitos livros do Napoleão Hill e tal, e tem, se eu não me engano, é a 7ª lei do sucesso, que diz assim, haja com entusiasmo que você será um entusiasta. Aham. E muitas pessoas que eu conhecia que tinham uma carreira ou uma vida ou alguma coisa que eu desejava, todas elas eram entusiasmadas, Uhum. né? Mas poucas eram entusiastas. Muitas, na verdade, eram entusiastas, Uhum. mas tudo que elas faziam com entusiasmo. E aí, um dia, foi lá em São Paulo ainda, eu tava pensando nisso. O que acontece com o mercado? A pessoa, ela tá viciada em motivação Uhum. e ela inverte essa frase. Porque a frase diz, haja com entusiasmo que você será um entusiasta. Não é qualquer um que falou essa frase, foi Sim. só o Napoleão Hill, né? Uhum. E se ele falou essa frase, tem muita maneira de você interpretar isso. Uhum. E sabe o que é o digital? O digital, ele é o entusiasta e não o entusiasmo. Uhum. Então, quando a pessoa compra o curso, ela se torna entusiasta. Então, ela comprou o curso. Aí ela ela comprou o curso, fez o curso hoje à noite. Aí ela sai do curso, daí ela encontra alguém na rua, ela fala, meu Deus, cara, eu tô fazendo um curso de dropshipping Uhum. porque entre também, aquele negócio vai dar certo e não sei o que, e tá. E aquela pessoa olha pra você e diz assim, nossa, acho que tá dando resultado pra ele. Aham. Por quê? Porque ela só tá com uma motivação. Sim. E aí ela vai pro segundo, ela vai pro terceiro, ela contamina o ambiente que ela tá. Uhum. O ambiente que ela tá diz assim pra ela, nossa, eu acredito em você, também Aham. quero fazer isso. E aí passa 3, 4 meses e essa pessoa que tava lá falando disso não tem resultado. Sim. E aí ela, na verdade, ela se tornou o entusiasta. É como se fosse o palhaço que fica Aham. fazendo todo mundo rir. Só que na hora que esse palhaço tá sentado sozinho, ele não tem o entusiasmo que ele precisa para ter o resultado sozinho. Uhum. Ele tá viciado em pessoas. Então, o que ele quer? Ele quer que fique alguém falando ali, não, vai dar certo, vai Sim. isso, vai aquilo, e não sei o quê. E ela nunca age ao contrário. Uhum. Ou seja, entusiasmo é você fazer alguma coisa sem ninguém tá te falando para fazer. Sim. É você fazer mesmo com os problemas acontecendo. Uhum. Por quê? Quando o teu resultado começar a falar, as pessoas vão te ver como entusiasta. Sim. E aí você vai começar a entusiasmar várias pessoas que estão ao teu lado, ao teu redor, Uhum. só com o teu resultado, não pelo que você O tá falando. resultado vai falar por você. Exatamente. Aí você Então, não precisa isso- mostrar pra ninguém. E isso aí tá ligado com o quê? Com a criança e o adulto que a gente Uhum. é hoje em dia. Boa. Nossa, tanta crença. E, pessoal, só por todo esse insight, todo o É. background que o Caio teve, cara, já quero te agradecer por você ter vindo. Você tem alguma mensagem pro pessoal que tá em casa? Olha, a minha mensagem pode ser até essa frase, haja com entusiasmo que você será um entusiasta. Aí, ó. Mas, principalmente, tenha autoconsciência de si. Saiba quem você é. Porque, muitas vezes, se você está travado em alguma coisa, não é porque você não sabe ou porque você precisa do curso XYZ. Mas é sim porque você precisa saber quem você é. O porquê que você está travado. Uhum. Então, trabalhe essa autoconsciência dentro de você, que é inevitável o resultado. O resultado acontece. E não é da noite pro dia. Mas Uhum. sempre pense que o amanhã é muito melhor que o hoje também. Sim. Só que haja hoje e não fique esperando amanhã. Boa. E aproveitando que você é nosso parceiro, gostaria de pedir o feedback para você da plataforma. O que você acha o que você está achando de estar utilizando o nosso serviço? Qual que é o Olha, seu feedback? hoje eu sou... O Léo sabe, eu fico É. incomodando bastante ele aí. Uhum. Mas eu gosto bastante porque vários fatores. O atendimento de vocês é muito bom. A conversão do checkout de vocês é muito boa. Só que, infelizmente, algumas pessoas testam de maneira rápida porque estão acostumados com outro tipo de comportamento do usuário Uhum. e acabam dizendo assim, não, mas eu testei, para mim não funcionou. É. Testa por muito tempo que vai dar certo, mas entenda que
O comportamento vem muito antes do checkout. Uhum. Então, o checkout hoje da Cartpanda, eu, pra mim, só uso vocês, é o melhor que tem no mercado, né? Inclusive com o Gateway também. Uhum. Porém, não vai mudar o resultado da pessoa que usa outro tipo de checkout mudar para Cartpanda. O que vai mudar é ela ter uma atitude diferente, com um comportamento e uma pesquisa diferente no mercado dela. Mas aí, se ela for para Cartpanda, tenho certeza que ela vai ter uma conversão muito melhor. Que é o que eu tenho hoje, 40% de checkout. Aí, ó. Caraca. Delícia, hein? Caio, obrigado pela sua presença, pela participação hoje. Fiquei muito feliz que você veio aqui com a gente. Depois de muitos a gente remarcou pra caramba. Pô. Que bom que deu certo. Problemas logísticos. E pra você que ainda não tem tempo pra acompanhar a gente aqui no YouTube, segue a gente no TikTok, @cartpandabr. E Caio, qual que é o teu Instagram também pro pessoal te seguir lá? Boa, o meu Instagram é CaioCRR e me manda uma mensagem lá que eu vou separar 10 pessoas pra fazer meia hora de uma consultoria que eu vou ajustar a tua loja pra gente caminhar no longo prazo. Vou fazer isso com 10 pessoas. Agora mandou bem, hein? Perfeito, hein, pessoal? Então, além da consultoria com o Caio no Instagram, chama ele lá no Instagram, no direct. Não deixe de comentar, coloca o teu melhor insight. E é isso, pessoal. Até a próxima.